porque eu quero fazer uma pergunta para vocês que estão nos assistindo. Alguém já parou para refletir sobre os impostos dos produtos? Direto, a gente chega até comentar como boa parte dos valores é de impostos, mas eu duvido que vocês já fizeram essa análise comparando os produtos femininos com os masculinos. Quem fez foi a deputada federal Tabata Amaral, que afirmou que existe machismo nos impostos. É claro que a internet já está compartilhando muito esse trecho específico do vídeo e criticando o ponto de vista da deputada. A gente vai rodar agora o trecho do que a Tabata disse. Produtos que são tipicamente consumidos por mulheres sendo muito mais taxados do que aqueles que são consumidos por homens. Trago apenas 3 exemplos. A bomba de amamentação tem um imposto 3 vezes maior do que uma bomba para encher um pneu de carro. Segundo dado, absorventes menstruais têm uma taxação equivalente a bens de luxo. Terceiro dado, anticoncepcionais têm quase o dobro de tributos do que o Viagra. Por razão implícita ou explícita, a consequência de você ter poucas mulheres em espaços de poder é que essas questões sequer são debatidas para serem revistas. Muito bem, tá aí a fala da deputada federal Tabata Amaral, que o Pavanato já está se mexendo aqui, sabe daquele jeito, né, Felipe Campos? Hoje eu vou fazer uma pesquisa, ver quanto está o preservativo. Acho que eu vou fazer umas pesquisas. Vamos fazer umas pesquisas hoje? Vamos pesquisar. Escuta, ela trouxe argumentos. Traga argumentos para rebatê-la. Argumentos, não narrativas. Não, o primeiro ponto é, a partir do momento que você tem parlamentares ali decidindo o que será e o que não será taxado, obviamente eles vão taxar menos aquilo que eles usam. Então faz sentido que alguns produtos masculinos sejam menos taxados. Mas daí para você dizer que isso é machismo, você está dando um salto lógico. O problema que deveria ser atacado pela Tabata, que a gente não vê nenhum tipo de iniciativa dela, não é que alguns produtos são mais taxados do que outros. É que todos os produtos são taxados demais. Você tem uma taxação extremamente concentrada no consumo, que é um imposto que não é transparente, as pessoas não sabem o quanto estão pagando de imposto, e esse é o real problema. Aí ela já apela para o discurso, que é aquele velho discurso que me incomoda um pouco, que é assim, nós precisamos de mulheres nos representando. Verdade. Se as mulheres quiserem se candidatar, disputar eleições, elas têm todo o direito. Seria ótimo que mais mulheres participassem da política. Agora, parece que é uma espécie de imposição. Parece que uma mulher não pode se sentir representada por um homem. Um parlamentar não pode ser eleito por mulheres. A maior parte do eleitorado brasileiro é um eleitorado feminino, que em sua maioria escolhe representantes homens. E essas mulheres, elas têm o direito de fazer esse tipo de escolha. E não significa que porque ela escolheu um homem para estar lá em Brasília, um homem para estar no Senado, que esse cara não vai poder representar bem essa mulher. Ele pode sim representar os interesses delas. Então, assim, às vezes fica fazendo essa divisão, essa espécie de feminismo. Mulheres têm que ser representadas por mulheres. Não. Se a mulher quiser eleger um homem, ela tem todo o direito. E o problema é exatamente a concentração exagerada que nós temos de impostos nos produtos. Chamar isso de machismo, eu acho, de uma ignorância tremenda, e ela não conseguiu mostrar nenhuma conexão lógica que comprove isso. Ô, mano, eu quero entender de você o seguinte: o IPTU que eu pago todo mês e o IPVA que tá chegando agora, inclusive vai vencer em julho, Felipe Campos, isso é uma desgraça o IPVA. São impostos machistas? Bom dia, em primeiro lugar. Olha, é difícil falar que sejam impostos machistas, mas, de fato, eu vou discordar do Pavanato, o fato de você ter tarifas diferentes de imposto por produto é parte do problema gigantesco do sistema tributário brasileiro, porque isso gera uma complexidade enorme. Concordo. Um dos exemplos que ela trouxe é muito interessante. Por que um produto para cólica menstrual, um remédio para cólica menstrual, é mais taxado do que o Viagra? Qual o sentido? Não são remédios? Não devia estar tudo numa mesma classificação? Mas isso se encontra em tudo. O ponto ela está dizendo que isso é machismo. Essa é a discussão. Ela comparou a bomba de pneu com então, a bomba de amamentação. Não faz o menor sentido. Com a bomba de alimentação. Essa parte mas então, eu vou concordar que não tem muito sentido. Uma coisa que me chamou a atenção foi essa, da bomba de pneu. Então, quer dizer, mas uma mulher não pode usar uma bomba de pneu? Por que ela classifica a bomba de pneu... Ela não está sendo machista? Uma bomba de pneu sendo um produto especificamente masculino. Por exemplo, uma vez no Rio de Janeiro, eu passando ali na Avenida Atlântida, eu vi a Antônia Fontinelli enchendo o
pneu dela. Você viu? Eu vi. Então, ou seja, uma mulher pode usar, lógico, uma bomba de pneu? Qual o problema? Pode. Nesse sentido, eu concordo. Eu acho que a Tabata tem um ponto, mas ela exagerou um pouquinho. Mas eu acho que o ponto mais importante nessa discussão é que a gente precisa simplificar o sistema tributário e uniformizar as alíquotas, porque, inclusive, esse tipo de coisa geram distorções na relação do consumidor na hora de escolher seus produtos, porque no lugar de escolher aquilo que quer por conta do preço, etc., acaba tendo muita influência do tributo. Tem um exemplo muito curioso. Sabia que a barra de cereal tem um imposto diferente do chocolate? E aí existe barra de cereal com chocolate, que tem um outro Mas o tipo chocolate é machista. Só pra entender. Tipo o MM, lembra? O que me impressiona entender. é que essa galera muito militante enxerga machismo em tudo, enxerga conspiração em tudo. E daí fica nessa paranoia de... A crítica que o Mano fez é acertada, a crítica que eu fiz também. Nós temos muito imposto no consumo, esses impostos são uniformes. Mas daí você dá um salto e começa a falar que é machismo, você até deslegitima o Tabata problema. deve andar de pneu vazio, né? Deixa eu falar com quem... Deixa eu falar, Felipe Campos, com quem entende de feminismo. Bom dia, Antônia Fontinelli. Bom dia, meninos. Vocês viram? Olha, Lady Fontinelli, olha que eu ganhei, coisa bonitinha. Que lindo. Olha, Lady Fontinelli, olha que chique. Gente. Olha, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu não menstruo porque eu uso DIU, tá? Eu não como chocolate, não sou fã de chocolate. Barra de cereal, eu já entendi que o humano consome bastante. Eu sei, no avião o humano só come, o humano só come barrinha de cereal. A questão é o seguinte, essa gente não consegue fazer uma crítica sem colocar um militarismo no meio. Aí descredibiliza. Eu quero perguntar para os meninos aí que entendem bastante de economia, é o seguinte, quanto que sai do salário mínimo, digamos, porque eu gosto de falar para o povo, você que está aí na rua ouvindo a gente, eu ganho R$ 1.200, quanto que sai de imposto, tá? Joga aí, Mano, ou Pavanato, quanto que sai de imposto do meu salário todo mês? Para as coisas que eu consumo, o básico, porque eu não vou ter dinheiro para comprar essas coisas aí que está sendo citado, entendeu? Porque quem ganha um salário mínimo não vai encher o pneu no posto, porque nem tem carro. Eu quero que as pessoas entendam quanto que a gente gasta de imposto, quanto que já é retido Antônia, da nossa fonte. Tem um dado, se eu não me engano, é um dado do ano passado, que o brasileiro teria que trabalhar 5 meses e alguns dias para pagar todos os impostos do ano, né? Exato. Então pensa o seguinte, para facilitar aí a tua pergunta, o cara de 1º de janeiro até mais ou menos aí até o período que a gente está, maio. final de maio, início de junho, o Trabalha cara tem que só pra trabalhar pagar só para pagar os impostos. Exato. O que vai para cada um é o que a gente trabalha de junho para frente, ou seja, Exato. 5 meses por ano o nosso trabalho. Ou seja, quem está nos ouvindo agora, nós começamos a ganhar dinheiro agora, em 2023. Ou seja, já pagamos tudo que a gente tinha que pagar de imposto, entre aspas, né? Agora que a gente vai começar... Você sabe qual que é a média de taxação em um automóvel? Fala o tempo todo, a gente tem carros muito caros. É 40%. Ou seja, é quase metade do preço de um carro é imposto. E daí vai me dizer que o problema são os montadores, precisam de regulação, proteger o mercado? Não. O problema é o Estado, que cobra imposto demais e prejudica principalmente quem consome, que são os mais pobres no consumo, quando vai consumir um litro de leite, vai consumir o arroz e o feijão, eles acabam pagando mais imposto. Agora, é difícil responder com exatidão a pergunta da Antônia sobre o mais pobre, quanto que ele paga exatamente, porque o nosso sistema tributário é muito complexo, tem muitos impostos indiretos. Então, a pessoa vai pagando imposto em cima de imposto em cima de imposto e, para ser sincero e exato, tecnicamente, ninguém sabe quanto paga de imposto no Brasil e isso é um grande problema.